Boa noite. Estamos começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um delegado de polícia que, após 1 ano e 8 meses à frente da Secretaria de Polícia Civil, se tornou a maior referência, a maior autoridade no campo policial, no debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Eu falo de Felipe Cury. Boa noite, delegado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui no teu programa. É um prazer recebê-lo nessa noite. Delegado, essa digamos, projeção que o senhor conquistou, esse reconhecimento por parte da população do seu trabalho, que o fez se tornar essa referência na segurança pública, como disse há pouco, é decorrente, obviamente, da sua dedicação, do seu esforço e da sua decisão de se tornar policial. Quando isso ocorreu? O que o motivou, digamos, a ingressar na polícia? Bom, o que me motivou a ingressar na polícia quando eu tinha 18 anos, meu pai foi vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Sim. Foi vítima de um assalto que acabou resultando na morte dele. Isso realmente mudou a minha vida completamente, da minha família. Minha irmã tinha 15 anos, minha mãe era uma dona de casa, meu pai era quem sustentava, né, a gente. Então a gente tinha que trabalhar, fazer aquelas coisas, mas eu fiquei com eh, essa coisa na minha cabeça de tentar fazer a minha parte nessa questão da segurança pública. Então eu fiz direito, fiz a faculdade de direito para fazer concurso para delegado de polícia. Esse era o meu objetivo. E graças a Deus consegui, né? Fiz a faculdade, passei no concurso. E desde o meu primeiro dia na polícia, a minha ideia é óbvio, eu sou um grão de areia no deserto. Ninguém aqui tem a pretensão de mudar o mundo. Então a gente trabalhou muito isso na polícia, e depois, com uns anos de experiência, de muita investigação, você vê que está tudo interligado, né? O cara que sai para roubar, ele geralmente sai no Rio de Janeiro, por exemplo, roubo de veículo. 80% dos roubos de veículo são praticados por facções criminosas, Comando Vermelho, TCP, tal. 90% dos roubos de cargas são praticados por facções criminosas. Então a gente foi percebendo com as investigações, e depois investigando o crime organizado, violento, as facções criminosas, sim, que além deles hoje estarem explorando território, oprimindo o morador, na verdade escravizando o morador, porque o morador da favela é vítima 2 vezes, porque ele mora naquele cenário ali, ele tem que pagar o gás 3 vezes mais caro que o morador do Leblon, por exemplo, paga, ele tem que pagar luz mais cara, água mais cara, a construção lá da casinha dele ali na favela é com material de construção da facção, senão até a farinha. Até a farinha do pão na padaria. Até a farinha do pão hoje, o que está indo para a mesa da pessoa, é tudo controlado pela facção. Então, e quando ele sai para trabalhar, o motoboy, o trabalhador, etc., ele ainda é vítima do ladrão que faz parte da facção e que rouba com a arma da facção. Então, por isso que eu falo que o morador da comunidade é vítima 2 vezes. E quem não mora na comunidade também é vítima dessas facções que está, enfim, fora das comunidades, mas aí tem o seu celular roubado, o seu relógio roubado, o seu carro roubado, sua moto roubada e etc. Então, o seu trabalho, né, nesse tempo relativamente pequeno e que culminou também com a Operação Contenção, o fez assim estrela na polícia. Quando se fala em segurança pública, se fala em Felipe Cury. Bom, aí o senhor se decidiu se candidatar a deputado. Como é que foi esse processo? Foi essa projeção, foi essa popularidade, foi esse reconhecimento, essa aprovação da população em relação ao seu trabalho, especialmente sobre a Operação Contenção, que foi o gatilho para o senhor decidir a trocar, a deixar a polícia e então ingressar no mundo político? Então, também, mas não foi só isso. Na verdade, eu sou delegado de carreira, então eu já passei por muitos locais na polícia. Trabalhei na Baixada, delegacias da Baixada,
delegacias da capital, delegacias especializadas. Depois eu fui diretor de polícia da Baixada, coordenei as 19 delegacias da Sim. Baixada Fluminense nos 13 municípios. Fui subsecretário operacional, fui diretor das delegacias especializadas 2 vezes, fui diretor das delegacias de homicídios e até que eu cheguei no cargo de secretário de Polícia Civil. Então, assim, e ao longo da minha carreira, eu sempre fui muito operacional, sempre coordenei grandes operações, sempre estive no terreno junto com a tropa, já fui baleado no Complexo do Alemão, assim, já perdi colegas do meu lado. Eu sei como é que funciona. E sempre também fiz as investigações. Eu gostava de fazer investigação e o trabalho de inteligência também, mas gostava de ir para a rua para fazer aquilo que fazer Sim. acontecer o que a gente materializou no inquérito policial, né? Então, de tanto ver o nosso trabalho ser, às vezes, não dar tanta efetividade por conta de uma lei branda, leniente, desconectada da realidade. E isso, quando eu assumi como secretário de Polícia Civil, a gente procurou fazer um trabalho de comunicação muito forte, porque tudo cai na conta da polícia, né? Aconteceu Porque qualquer por mais que a coisa. polícia faça, há o entendimento de que a situação continua crítica, continua ruim. Quer dizer, por mais que se faça uma, 2 ou 3 operações bem-sucedidas, o sentimento geral, se você fizer uma pesquisa, não, a situação da segurança é muito difícil. Exatamente Quer isso. dizer, não há reconhecimento de que tem havido uma melhora nos índices de segurança pública do Rio de Janeiro. Na verdade, do Brasil de modo os geral, mas índices. aqui especialmente. Então, na verdade, na nossa gestão, durante a minha gestão como secretário também, eu tenho que falar aqui da Polícia Militar, você pegar o trabalho, né, que as duas forças fizeram, Polícia Civil e Polícia Militar, nunca se prendeu tanto, nunca se apreendeu tanta arma, nunca se apreendeu tanta droga, nunca se apreendeu tanta munição. As pessoas falam, tem que fazer asfixia financeira. Na minha gestão, como secretário de Polícia Civil, a gente bateu recorde histórico, inclusive acho que de várias polícias aí do Brasil todo, na questão de bloqueio de bens e valores de facções criminosas. Só na Operação Contenção, que a Operação Contenção ela não se resume àquela operação dos complexos do Alemão e da Penha, são várias fases. Em várias fases da Operação Contenção já são mais de 15 bilhões de pedido de bloqueio de bens e valores, né? A gente não atacou só a estrutura, vocês só vão na favela, vocês não pegam os tubarões do tráfico. Operação Contenção também, a maior apreensão de armas que nós fizemos foram em 2 mansões na Barra da Tijuca. A maior apreensão de munições, mais de 40 mil munições de fuzil, Sim. a gente fez numa mansão em São Paulo. Bloqueio de bens e valores em fintechs, criptomoedas, criptoativos, na Faria Lima. Então, assim, é muita narrativa, né? E aí o que acontece? Se você for analisar os índices de criminalidade dos últimos anos, os índices estão baixos. Só que isso não se traduz Não há sensação de segurança numa nenhuma. sensação. Eu não gosto dessa expressão sensação de segurança. A segurança você tem ou você não tem, né? Isso não se traduz na segurança para a população. A população não se sente segura, Não. por mais que os índices estejam bons. Se você for analisar, pode comparar aí com 5 anos atrás, você vai ver que está 1000 vezes melhor. Então, e por que isso? Não é o problema da polícia. As polícias do Rio de Janeiro, elas já chegaram, na verdade, elas já estão muito acima do seu limite. Inclusive acima das suas atribuições constitucionais, porque o cenário de guerra que a gente enfrenta, por exemplo, que a gente enfrentou na Operação Contenção do dia 28 de outubro de 25, aquilo ali não é trabalho de polícia. Aquilo ali não é mais segurança pública. Aquilo ali é uma questão de segurança nacional. Quem tinha que estar lá não era a Polícia Civil nem a Polícia Militar, era o Exército. Quem combate cartel mexicano são as Forças Especiais da Marinha. Quem combate os cartéis colombianos é o Exército. Quem combate os terroristas lá no Oriente Médio é o Exército israelense. Não é a polícia. O cenário que nós vivemos aqui, nessas áreas com atuação de facções criminosas, não é mais questão de polícia. Então, vendo tudo isso e vendo justamente que o nosso trabalho, apesar de ser muito bem feito, e é o que eu falo, polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias do Rio de Janeiro fazem. Pode chamar quem você quiser.
FBI, SWAT, Scotland Yard, pode chamar até a NASA, não vai fazer o que a gente faz. Eles não vão nem entrar num cenário de guerra desse que a gente entra aqui todos os dias. E aí, por quê? Por conta de uma legislação branda, leniente e desconectada E da para realidade. mudar a legislação, o senhor então ingressou na E política, aí, é candidato para tentar, como deputado, alterar esse quadro. Exatamente. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o delegado Felipe Cury. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o delegado Felipe Cury, que é pré-candidato a deputado federal. Delegado, o seu nome é lembrado não para candidaturas também majoritárias. Fala-se no seu nome para disputar o Senado, fala-se no seu nome como um hipotético candidato também ao governo do Estado. O que tem de real nisso? Fala-se que o senhor pode... Em relação ao Senado, semana passada o assunto voltou com muita força. O senhor poderia deixar, digamos, essa pré-candidatura à Câmara dos Deputados por uma candidatura ao Senado. O que tem de real? O senhor conversou com o senador Flávio Bolsonaro sobre isso? O senhor, enfim, conversou com o presidente do seu partido, Luizinho, deputado Luizinho, sobre essa mudança? Enfim, quais são os seus planos reais até esse momento? Bom, o que tem de concreto é que hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Isso é o que tem de concreto. O resto é especulação, né? Fico até lisonjeado de ficarem lembrando meu nome por aí. Acho Sim. que isso é positivo, Sim. né? Mostra que realmente eu tenho acho que alcancei essa projeção graças ao trabalho, né? Sim. Sempre falei que o meu padrinho é e sempre foi o trabalho e sempre será o trabalho. Nunca tive padrinho político nenhum. Sim. Graças a Deus sempre tive convites para assumir os cargos, né, na polícia, graças aos resultados que eu sempre entreguei. Nunca foi indicado por ninguém, por nenhum político, nada. Zero. Meu padrinho sempre foi o trabalho. Então, assim, tiver que acontecer alguma questão aí, acho que a gente ainda tem 45 dias aí para decidir pela isso. frente para decidir nas convenções, né, partidárias, vamos ver, mas assim, hoje eu estou trabalhando na minha pré-candidatura para deputado federal. Delegado, ainda voltando ao tema da nossa conversa anterior, o senhor falou, enfim, do combate aos grupos que o senhor voltou aqui a classificar como terrorista, aí eu me lembrei dessa decisão do presidente Trump de declarar o Comando Vermelho e o PCC como, enfim, organizações terroristas. Como é que o senhor, digamos, viu isso, não só, digamos, no sentimento de que isso é oportuno, mas do ponto de vista efetivo, do ponto de vista prático? Quer dizer, muito bom, porque aí nós podemos ter, digamos, a ação dos Estados Unidos. Quer dizer, na prática, no dia a dia, o senhor acha que isso vai ter consequência real positiva para a população do Brasil, de modo geral, que é vítima da atuação dessas facções? Bom, eu já venho falando isso há anos. Ou é algo discursivo apenas? Ou algo, enfim, de impacto político apenas? Não, eu acredito que tem efetividade, principalmente na questão da asfixia financeira. Porque, como a gente vinha falando aqui, numa investigação financeira, você às vezes leva mais de um ano para fazer pedido de quebra, sigilo fiscal, bancário, etc., analisar todos esses dados, né? Cruzar todas essas informações. Aí você vai chegar nas instituições financeiras, aí você vai fazer um pedido de bloqueio, isso vai para o Ministério Público, vai para o Poder Judiciário. Hoje o rito é assim. Isso demora muito. Você, com o reconhecimento dessas facções como organizações terroristas, a partir do momento que o dinheiro que essas facções movimentam e o dinheiro que elas lavam, isso sai do nosso território nacional e isso começa a ser pulverizado por bancos digitais, fintechs, criptoativos, criptomoedas, isso começa a circular no exterior. Os Estados Unidos eles controlam o SWIFT, que é o sistema de transferência internacional, né? Pela OFAC, que é o Tesouro Nacional, e etc. Com um apertar de botão, eles podem bloquear qualquer transação suspeita, sem essa burocracia que nós temos aqui. Hoje é o rito que é o que está na lei, é o que a gente tem que respeitar. Então, assim, só disso, quando eles, por exemplo, reconheceram o cartel de Jalisco, no México, como grupo terrorista, logo no início eles conseguiram bloquear 4 bilhões de dólares do cartel.
e por aí Até vai. agora não aconteceu nada. Foi feito o Por enquanto reconhecimento, não e mas até tal, agora eles devem nada, né? estar, obviamente, monitorando, né? E também isso E vai. sobre o Comando Vermelho, né, PCC também, mas eu vou falar mais sobre o Comando Vermelho, porque a origem do Comando Vermelho é Rio de Janeiro, né? A sua base central está aqui. Efetivamente, existe algum tipo de atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos? Digamos, o que o senhor pode dizer sobre isso? O que o senhor pode revelar Existe sim, sobre essa atuação? É óbvio que aqui na América do Sul, óbvio que tem, na Colômbia e tal, enfim, até porque toda a movimentação de droga é dessa região. Mas eu quero saber, fora do nosso continente, na América do Norte, na Europa, Comando Vermelho. já tem informações de inteligência da nossa Polícia E o Civil. Comando Vermelho parece que não era um grande exportador de droga. Quem faz muito isso é o PCC. Ele, na verdade, é um grande distribuidor de droga no país, né? Mas o Comando Vermelho, ele já está caminhando a passos largos para, na verdade, ele já tem atuação em 25 estados Sim, da Federação, isso com América certeza. Latina, alguns países da Europa, Portugal, Espanha, etc., alguns estados americanos, e está caminhando a passos largos para se tornar numa estrutura criminosa de cartel como o PCC é hoje, Sim, né? Já está caminhando a passos largos. Inclusive, informações de inteligência da Polícia Civil já mostram também todas essas informações que eu falei aqui e também negócios do Comando Vermelho com grupos terroristas, como Hezbollah, Al-Qaeda, etc. sim, Justamente nessa questão financeira, né? sim, Então, por isso que os Estados Unidos, essas informações foram até compartilhadas com o governo americano, por meio sim. do consulado americano aqui do Rio de Janeiro. A gente troca muito informações com eles, com essa questão de segurança, e a nossa Secretaria de Segurança aqui compilou essas informações e isso chegou até o governo O senhor americano. passou esse pacote de informações para o governo americano através do consulado brasileiro? Isso, por meio da nossa Secretaria de Segurança aqui. Mas isso foi, digamos, havia uma interlocução frequente, ou foi uma Sim, coisa, sim, ou sim. foi um dado momento que o senhor mandou um relatório sobre a Não, não. situação, ou, digamos, isso se dava de maneira habitual, Frequente. frequente? Frequente. E, Troca de informações o tempo inteiro. sim, sim, sim. Essas informações, então, estão na base dessa decisão do presidente Trump, talvez, de tomar essa atitude. Não só porque há quem diga que foi uma, digamos, decorrência de uma atuação política do senador Flávio Bolsonaro, mas, enfim, pelo que o senhor está relatando Mas aqui, tem um havia também embasamento um técnico também. embasamento técnico E para de isso. inteligência. Tem sim também. Sim, sim. Eh, Delegado, voltando ainda ao terreno das especulações, é dito que o senhor tem uma simpatia, enfim, do senador Flávio Bolsonaro, que o senhor pode, enfim, a depender dele, o senhor poderia ser candidato ao Senado. O que tem de conversa entre o senhor e o senador Flávio, quer dizer, que possa, digamos, dar sustentação a essas teses? Não, olha, acho que é muita especulação. Eu É, conheço o senador Flávio Bolsonaro já há muitos anos, gosto muito dele, tenho a amizade com ele. Agora, assim, nada. Tanto que eu não sou nem filiado ao partido dele, sim, sou sim. filiado ao PP. PP, Então, assim, isso é muita especulação, né? De sim. vez em quando a gente conversa, mas nada assim nesse sentido, né? Às vezes até com sugestões de ideias para a segurança pública, caso ele venha a ser presidente, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, é o que eu falo, é muita especulação que tem. Hoje, mais uma vez eu falo, sou pré-candidato a deputado federal, e assim, vamos aguardar os acontecimentos. Nós temos 45 dias aí, muita coisa acho que pode É. acontecer, né? Vamos aguardar, vamos Vamos aguardar. falar agora de TH Joias. O senhor prendeu o TH Joias antes, né, lá atrás, e ele foi solto e se tornou deputado, disputou e tal. Como é que o senhor vê, digamos, esse processo? Porque era sabido que TH Joias era envolvido com tráfico. Tanto que havia vídeos em que TH Joias aparecia em baile funk junto com todos os chefes do Comando Vermelho, quer dizer, antes dele ser preso. Ele ainda era deputado. E aí e o senhor era chefe da Polícia Civil. Essa é a questão. Como é que o senhor, sendo chefe da Polícia Civil, sabendo que ele era, digamos, um bandido, com ligações com o comando do Comando Vermelho, convivia, digo entre aspas, mas assistia à atuação dele como deputado,
sem nada fazer ou sem nada, digamos, investigar para mostrar que ele efetivamente estava, digamos, agindo em conluio com os chefes do Comando Vermelho. Houve necessidade que a Polícia Federal esclarecesse isso. Mas não foi só a Polícia Federal. Foi uma ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Federal. Né? Que no Rio de Janeiro nós temos a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, e ela tem no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro é o único estado em que a FICO funciona na inteligência da Polícia Civil. A gente tem uma ótima interlocução com a Polícia Federal. E eu prendi o THJ 2 vezes, não uma vez. Prendi ele em 2017, quando eu era delegado titular da DRE, Delegacia de Repressão Entorpecentes, e ele foi condenado numa investigação. Eu que presidi o inquérito, eu mesmo toquei a investigação. Ele foi condenado a quase 15 anos, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, associação para o tráfico. Ele vendia arma, vendia fuzil, vendia munição, vendia droga, ele fazia tudo. Né? E ainda cooptava mal os policiais para ter informações privilegiadas. Essa foi a investigação na qual ele foi condenado. Aí você vê, mais uma vez, uma legislação branda, leniente, permissiva, né? Permite que um sujeito desses ganhe uma legenda num partido político e se torne um deputado. Aí, anos depois, eu me torno secretário de Polícia Civil, encontro com ele, logo assim no início da minha gestão, num evento de formatura de policiais civis. Eu falei, porra, esse cara é muita cara de pau, um cara desse aparecer num evento desse aqui. Isso criou até uma saia justa, porque eu não mencionei o nome dele, né? Citei todas as autoridades presentes, menos ele. Ainda pedi para o cerimonial colocá-lo bem longe de mim, porque eu não queria aparecer em nenhuma fotografia e tal. Isso, ele se sentiu mal também, nunca mais ele compareceu no evento da Polícia Civil. E aí depois, alguns meses depois, a nossa inteligência começou com essa investigação. Essas imagens aí, tudo que você falou, ele aparecendo numa cama, cheio de dinheiro, ao lado de lideranças do Comando Vermelho, que atuavam no Complexo do Alemão e tal. Isso tudo é fruto de uma investigação, um trabalho de inteligência da Polícia Civil. Nós tínhamos um inquérito policial da nossa inteligência, sendo tocado na nossa inteligência, e a Polícia Federal tinha um outro inquérito policial. O que nós fizemos? Por conta dessa nossa boa integração e da FICO, nós fizemos o quê? As investigações correram paralelamente, com troca de informações, e no dia da operação, nós executamos a nossa operação e a da Polícia Federal juntos. Nossos mandados de prisão e os mandados de prisão deles. Eu estou dizendo isso porque, como, enfim, eu não sabia que tinha havido essa cooperação, tampouco que havia uma atuação conjunta no dia. A imagem que se tem é que havia um bandido ali que precisou a Polícia Federal ir lá prendê-lo, entendeu? E a Polícia Civil ficou assistindo. A imagem que não, se tinha era essa. Não, mas não ficou assistindo, não. Pelo contrário, eu estava lá, inclusive, na Polícia Federal no dia, coordenando a operação junto com eles. Sim. Né? Então, a operação foi muito boa, essa parceria, e, enfim, tá dando aí outros resultados aí no Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder vai voltar já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o delegado Felipe Cury, que é pré-candidato a deputado pelo PP. Delegado, o senhor levantou uma bandeira também, que é muito polêmica, que alguns setores reagiram e tal, sobre a narcocultura, que são os MCs que ficam na favela com baile funk e tal, e compõem algumas músicas e tal, mas o senhor disse que eles estão a serviço do tráfico. Aí os setores até políticos e de grupos políticos defendem, dizendo que a cultura popular, que eles representam, enfim, a comunidade, que eles nada têm a ver com exatamente o baile funk, com o tráfico. O baile funk é uma atividade cultural, os traficantes comparecem, mas eles não são responsáveis por isso. Como é que o senhor, digamos, que elemento o senhor tem para dizer que não, para dizer que eles estão efetivamente a serviço do tráfico? Bom, o elemento, ele, na verdade, se resume a essa palavra chamada narcocultura, que poucos conheciam. Hoje ela ficou, né, esse termo ficou muito conhecido. Mas até então, se tratava esse tema como uma simples apologia ao crime, uma eventual apologia ao crime. E sempre jogavam para a questão da arte. Não, eles são artistas periféricos que vieram da favela e conseguiram e tal. Então, se eles são artistas periféricos, por que ao invés de ficar enaltecendo facção criminosa,
eles não mostram a barricada, o morador oprimido, o morador tendo que pagar o gás 3 vezes mais caro que na Zona Sul, e etc, etc. O trabalhador, o pai trabalhador, que não pode pedir para baixar o som do baile funk, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte, que não consegue dormir. Essa é a verdadeira realidade da favela, e não o cara colocando barricada, o cara com fuzil na porta da escola, vendendo droga, o pai passando com o filho ali de mão dada. Então, a gente acabou com essa grande hipocrisia e com essa grande falsa narrativa que tinha no entorno desses falsos artistas. Por quê? A gente aqui não está criminalizando nenhum estilo musical, né? Pode ser samba, rock, funk, seja lá o que for. O que a gente está combatendo, na verdade, é o maior instrumento de cooptação e de propaganda da facção criminosa, que usa crianças e adolescentes como a maior arma dessas facções criminosas contra o Estado. Delegado, se o senhor se eleger, qual será o seu primeiro projeto na Câmara dos Deputados? Então, Ricardo, eu tenho várias propostas. Com a minha vivência, Sim. eu acho que nessa questão prática Sim. da segurança pública, a gente tem que trabalhar em 3 vertentes, né? Obviamente, como eu já falei aqui, leis mais duras para o criminoso. Hoje vale a pena ser bandido no Brasil. Sai barato, sai de graça. Sim. Então, a gente tem que mudar, inverter essa lógica. Mais segurança para a população, que a população, justamente como eu falei, por mais que a polícia trabalhe, ela não sente esse Sim. efeito no dia a dia dela. Então a gente tem que dar mais segurança para a população. E um personagem aqui que todo mundo esquece, que é o policial. Mais segurança jurídica para o policial. Tem que trabalhar nas 3 frentes. Então eu tenho ideias e propostas nas 3 frentes, porque policial que atuou na Operação Contenção, numa área de guerra, ele lá entrou como herói, saiu como vilão e está sendo investigado. A população completamente vulnerável. O bandido se dando bem, saindo barato para ele, pode cometer crime, pode fazer o que for, sai quase de graça, dependendo do crime que for. Então, a gente tem que inverter essa lógica, trabalhar nas 3 vertentes juntas, e eu tenho várias ideias nessas 3 áreas aí para a gente reverter esse quadro. Para encerrar, delegado, o que o senhor pode dizer para a população que se vê um pouco descrente, desacreditando na capacidade da polícia de garantir, digamos, minimamente a segurança para ela no seu dia a dia? O que eu tenho para dizer para a população é que, como eu falei, o problema não é da polícia, muito pelo contrário, a polícia nunca trabalhou tanto no Rio de Janeiro, mas isso não se reflete numa real a percepção de segurança por conta dessa questão da legislação. Sabe o que acontece, Ricardo? O Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil, o Rio e o Brasil estão doentes. A gente está tratando um paciente terminal com remédio para dor de cabeça. E é isso que a gente tem que mudar. Então, por isso que eu sempre falo que o Rio precisa de cura, o Brasil precisa de cura, e essa cura só vai vir com uma reforma profunda na legislação penal, processual penal e de execução penal e dando segurança jurídica para os policiais. Só para encerrar, o senhor defende a redução da maioridade penal? Totalmente. Não só a redução Não adianta você reduzir a maioridade penal. Não adianta você reduzir só a maioridade penal. Você tem que reduzir e aumentar o tempo de internação. Porque hoje você vai reduzir de 18 para 16, 18 para 14, mas não adianta nada o menor ficar internado no máximo 3 anos. Ele vai lá, mata alguém e fica no máximo 3 anos. Então, o tempo de internação, eu também sou favorável que esse tempo aumente para até 15 anos no caso de crimes graves. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.